pessoal, hoje nós vamos falar de Ishtar, Inanna, certo? Essa poderosa divindade, tá? Muitos me perguntam sobre ela e hoje vamos trazer aqui alguns pontos importantes para o trabalho com ela. Mas antes, se você quer aprender sobre o ocultismo, sobre o sirianismo, diversas vertentes de magia, entre em contato conosco para saber das nossas mentorias e da nossa ordem. Então vamos lá, quando falamos de Inanna, de Ishtar, surge inevitavelmente uma pergunta: seriam duas deusas distintas ou apenas nomes diferentes para uma mesma divindade? A resposta, pessoal, exige olhar para o contexto histórico, tá? O contexto religioso da Mesopotâmia, onde a continuidade cultural frequentemente se expressava por meio de traduções e adaptações. Inanna, de raiz suméria, é um nome sumério derivado de Nin-Aná, Senhora dos Céus, e seus mitos mais antigos aparecem em tabuletas do terceiro milênio antes de Cristo, ainda durante a fase das cidades-estado sumérias, tá? As cidades Uruk, Ur, Nippur. Nessa época, Inanna era vista como filha de Naná, o deus da lua, Ningal, e associada a Vênus como estrela da manhã e estrela da tarde. Ela possuía um caráter fortemente ligado à fertilidade agrícola e ao poder real. Era ela quem concedia a realeza ao governante, como no célebre ritual de casamento sagrado, em que a união simbólica entre a deusa e o rei garantia a abundância das colheitas e a estabilidade política ao mesmo tempo, certo? Os hinos dela destacavam a sua face guerreira e a sua tendência à rebeldia, como a gente vê no mito dela descendo ao submundo. Já Ishtar, pessoal, herdeira acádia, com a ascensão dos acádios, o povo de língua semítica que dominou a Suméria por volta aí de 2300 a.C., muitos deuses sumérios foram traduzidos para nomes semíticos. Assim, Inanna tornou-se Ishtar. Provavelmente está relacionado com a palavra ligada a Vênus dentro do vocabulário semita, tá? Ishtar, ela herdou quase todos os atributos de Inanna. Era a deusa da guerra, do amor, da fertilidade e também possuía o mito da descida ao submundo. Mas os acádios ampliaram e politizaram seu culto. Enquanto Inanna estava mais vinculada a Uruk, Ishtar tornou-se protetora de impérios, como o Império Babilônico e o Assírio. Alguns reis a invocavam como patrona das conquistas, e seus templos em Nínive e Arbela eram centros de culto nacional. Então, são a mesma deusa ou não? Elas têm funções idênticas, tá? Ambas associadas à estrela Vênus, deusas da guerra, do amor, senhoras da fertilidade, da soberania. Os mitos delas também são equivalentes, tá? Também são equivalentes. A ideia do mito da descida ao submundo, é como uma continuidade textual, certo? Elas também compartilham os mesmos símbolos: a estrela de 8 pontas, os leões como animal sagrado, tá? A relação delas com armas, com cetro, que simbolizam poder e soberania. Bom, assim a gente entende que elas sim têm uma similaridade e podem ser até faces na mesma energia ou de fato a mesma deusa, tá? No contexto luciferiano nós vemos dessa forma, certo? A gente entende elas como uma força arquétipica, tá? Uma deusa poderosa, uma energia forte que se adapta e assume máscaras diferentes, mantendo o mesmo núcleo de poder, certo? Embora elas sejam a mesma deusa em essência, ainda há nuances entre as duas, certo? Inanna, ela parece mais ligada aos rituais de fertilidade, ao casamento sagrado, à realeza local. Seus mitos revelam uma deusa ousada que desafia as leis divinas e se aventura no submundo, como exemplo. Ishtar, ela enfatiza o aspecto militar, imperial, a patrona dos exércitos inteiros, a senhora flamejante, invocada como uma força destruidora de nações. Bom, em resumo, tá? Inanna é a jovem deusa da fertilidade, da paixão, e Ishtar, a deusa imperial, guerreira, devastadora, duas faces da mesma estrela, que refletem a evolução histórica da Mesopotâmica. Então entendemos o arquétipo da rainha dos céus e da terra, que aparece desde os primórdios das civilizações, que atravessa a tradição suméria, babilônica e assíria, chegando até Canaã também,
né, e o mundo fenício, a gente tem as figuras de Inanna, Ishtar, Astarte e Atirat, certo, pessoal? Essas figuras aí com conexão. E nesse eixo a gente entende, né, Ishtar e Inanna como os rostos mais antigos que nós temos, em termos luciferianos, das máscaras deíficas da estrela da manhã, a força rebelde que equilibra criação e destruição, paixão e conflito, desejo e poder. Na Suméria, como sabemos, Inanna era descrita como rainha dos céus, tá? Filho dos deuses lunar Nanna, né? Ligado ao planeta Vênus, que brilhava como a estrela da manhã e da tarde, certo? Sua natureza, né, dual, reflete aquela associação entre estrela matutina e estrela vespertina, tá? É a ideia de força e razão, é a ideia de amor e destruição. Essa polaridade, né, é transmitida aos cultos babilônicos e assírios, quando Inanna se funde ao nome semita de Ishtar. No mito de Inanna e o deus da sabedoria, a deusa visita Enki, tá? E durante o banquete ela o embriaga e recebe dele os princípios divinos que regulam a civilização, como a realeza, o sacerdócio, a arte do amor e da guerra, magia e música. Esse episódio é crucial, tá? Porque ela não só recebe poder, mas toma de modo astuto, quebrando a ordem estabelecida. É aqui, né, que a imagem dela se aproxima aí do que nós entendemos na corrente adversária no luciferianismo, né? Ela não foi por concessão que recebeu isso, mas ela organiza isso para que aconteça, né? Ela busca a verdadeira soberania, que nasce através de transgressão e autoafirmação, certo? Nos hinos sumérios e acádios, tanto Inanna quanto Ishtar é exaltada como uma deusa, né, cujas bênçãos são ambíguas. Ela concede fertilidade às colheitas, mas também devasta os campos em fúria. Ela traz o amor, mas destrói amantes que ousam desafiar sua liberdade, tá? A figura, né, de um pastor que é consorte de Inanna e é morto e levado ao submundo em sua descida, reflete esse poder paradoxal. Ela amou e ao mesmo tempo ofereceu como substituto em sua jornada ao submundo, tá? É a prova que, né, o seu domínio não é limitado por vínculo conjugal ou pela moralidade, certo? Então o caminho da estrela da manhã, tá, pessoal? O caminho de Vênus, né, a estrela da manhã, a estrela da tarde, é um caminho de iniciação. É a estrela que surge antes do sol anunciar a luz, mas também é uma precursora rebelde. Nos mitos cananeus, essa mesma ideia aparece na figura de Actar, né, que tenta ocupar o trono de Baal. A gente já falou sobre ele aqui no canal, é só você voltar alguns vídeos, tá? E, bom, essa queda dele, né, ecoa com o mito de Lúcifer trazido, né, pelos cristãos, tá? A gente também vê essa forma, né, no deus moabita Quemos, tá? A ideia de Quemos Asta, mas a gente não vai entrar muito, né, nesse assunto hoje. Vamos entender apenas que todos eles têm um simbolismo da estrela de 8 pontas, que também é associada a Ishtar, certo? É a expressão gráfica dessa totalidade, desse domínio. As 4 direções e suas diagonais simbolizam domínio sobre o cosmos, e cada ponta remete à dualidade: amor e guerra, fertilidade e morte, ordem e caos, luz e sombra. Então esse símbolo, né, essa estrela, não é apenas um ornamento religioso, tá? Ele é gravado nos templos, nos cilindros, nos estandartes, tá? Para declarar guerra também, certo? Para mostrar que Ishtar estava apoiando, né, aquela frente de batalha. Durante a expansão assíria, o culto da guerra, certo? No período neo-assírio, mais ou menos aí o século 9 a século 7 a.C., a gente vê uma grande expansão militar, certo? E, né, essa grande expansão militar declara monumentos para Ishtar, certo? A senhora flamejante, tá? Geralmente também caracterizada com o leão, certo? O leão como, né, o seu animal sagrado. Ela fazia chover na batalha chamas, enchendo os campos, né, de pessoas destruídas. E ao mesmo tempo ela era padroeira do amor, tá? Ou seja, então templos dela também, né, teriam aí cultos e ritos relacionados à sexualidade, à sensualidade. E é interessante ver esse paradoxo, né, de violência e de erotismo.
Para nós, na visão luciferiana, né, Ishtar, ela transcende o poder dos limites impostos pelas leis divinas e sociais. Ela age segundo sua própria vontade, desafia hierarquias e toma para si o que deseja. Seu mito, né, não fala de submissão, é só de conquista, rebelião e transformação. É uma perfeita máscara divina de Vênus, que arde como chama negra e dourada, revelando beleza e fúria que habitam no inconsciente humano. A transmissão dos cultos, tá, de Inanna e Ishtar para o Levante ocorreu de forma gradual, acompanhando as rotas comerciais, a guerra e a diplomacia entre os reinos. A presença babilônica e assíria em Canaã e na Síria, né, introduziu formas da deusa que se mesclaram com tradições locais, gerando figuras como, né, Astarte, a fenícia, tá? Anat, cananeia. Essas divindades, né, cananeia e sírio-palestinas, tinham a mesma essência paradoxal também, tá? Amor e fertilidade. De um lado, né, violência e guerra, do outro, né, amor, certo? A gente tem Astarte, né? Astarte surge nos textos de Ugarit como uma deusa aí que teria relação com Baal, tá? Mas que assume uma posição destacada, né? Seu nome é um cognato direto de Ishtar, e em inscrições fenícias ela aparece como Astar Yan, ligada ao mar, ao deus do mar Yan, como protetora da cidade de Tiro e Sidom. Os fenícios, né, que eram navegantes, comerciantes, levaram o culto dela ao Mediterrâneo, especialmente para Chipre, Cartago e até a Península Ibérica, certo? A gente tem Heródoto no século V a.C. descrevendo templos dedicados a Astarte no Chipre, né? E diz que essa deusa, naquele tempo, ela compartilhava funções maternas, cósmicas e guerreiras. Essa expansão, né, é notável, porque mostra como a Estrela da Manhã deixou de ser um culto restrito à Mesopotâmica e passou a ser aí um culto, né, uma divindade pan-mediterrânea, né, uma divindade que cada cultura lhe deu um rosto. Para os fenícios, Astarte, né, a mãe, a amante, a guerreira, senhora das batalhas. Para os gregos, né, a gente tem Afrodite, também relacionada a Vênus e nesse mesmo sentido. Para nós luciferianos, esse sincretismo, né, é o poder dessa deusa de assumir novas formas, adaptando-se a cada povo, mas preservando seu núcleo, né, seu núcleo de rebeldia, o rosto feminino de Vênus, que não perde a sua natureza de portadora da chama, ora fecundante e ora destruidora. E aí nós vamos destacar a Nat, a Virgem Guerreira. Nos textos de Ugarit, tá, a gente encontra a Nat, né, filha de El e parceira de Baal, né? Diferente de Astarte, a Nat é muito destacada como guerreira. No ciclo de Baal, tá, ela é descrita despedaçando, aniquilando exércitos e inclusive destruindo deuses. Quando Baal é morto por Mot no submundo, a Nat, ela o destrói, o despedaça por ter matado Baal. Isso, né? Tem um vídeo também aqui falando sobre isso no canal, que é o vídeo do ciclo de Baal, pessoal. Bom, de toda forma, a Nat, apesar, né, de toda a sua violência e poder, ela é chamada de virgem no sentido de pureza e independência, não pureza sexual, tá? Porque ela não é submissa a nenhum deus, certo? Ela é um arquétipo de poder autônomo, uma força que age por si mesma, uma deusa que se recusa a ser definida como consorte. Posteriormente eu vou trazer um vídeo só sobre ela, que é muito interessante. Voltando a isto aí, Inanna, vamos falar da descida ao submundo, né? O mito mais célebre assim, de Inanna e Ishtar, a descida ao submundo. A deusa decide visitar a terra de sua irmã, Ereshkigal, a rainha dos mortos, para atravessar os 7 portões do mundo inferior. Então Inanna é obrigada a deixar para trás todos os símbolos de poder: coroa, joias, vestes, cetro. Ao chegar nua diante do trono, é julgada e morta, seu corpo pendurado em um gancho como uma carcaça, pessoal. Esse episódio marca, tá, a transgressão suprema. Uma deusa que não aceita limites, né, que ousa penetrar no domínio da morte, é um gesto que para nós luciferianos, por excelência, né, significa um simbolismo forte. A gente vai onde ninguém nos permite, a gente desafia as leis do cosmos e busca a nossa ascensão. E mostra que a morte não é o fim. Com a ajuda de Enki, Inanna retorna à vida e ao mundo dos vivos, ainda mais poderosa, mas à custa de um preço: seu consorte, tá?
o seu consorte teve que descer em seu lugar, como a gente já falou. Esse ciclo revela a dupla face da deusa, né? Ela é amorosa, fértil, mas também implacável e exigente. Para nós, luciferianos, esse mito, né, é a leitura simbólica do processo iniciático, a descida à própria sombra, a morte do ego, o enfrentamento da escuridão e a ascensão, né, após renovação pelo fogo mais forte. E aí nós temos Ishtar no épico de Gilgamesh, tá? Na tradição acadiana, Ishtar ela aparece em outro episódio célebre, sua tentativa de seduzir Gilgamesh. A deusa oferece casamento ao herói, prometendo glória e riqueza, mas Gilgamesh recusa, lembrando o destino trágico de seus antigos amantes, transformados em animais ou destruídos pela deusa. Humilhada, Ishtar sobe ao céu e pede ao deus Anu que libere o touro celeste para destruir o herói. Aqui vemos outro aspecto de sua natureza, tá, pessoal? O amor como força incontrolável, capaz de se transformar em vingança e destruição. A recusa de Gilgamesh mostra que lidar com a estrela da manhã exige respeito. Sua chama tanto aquece quanto devora, pessoal. A máscara, né, de guerra associada a ela, né, a gente consegue destacar que além do mito de Gilgamesh, né, em alguns hinos acásticos também descreve Ishtar como a própria essência da guerra, tá? A gente tem no poema, tá? Um trecho do poema eu vou colocar aqui para vocês. Eu sou a senhora da batalha, eu faço chover fogo e chamas, minhas mãos destroem exércitos, minha dança é a colheita da morte. Essa exaltação, pessoal, revela que a guerra não é apenas um instrumento, mas parte da identidade da deusa. No campo simbólico, né, Ishtar é o impulso da paixão e do conflito que move a história. Tá? No campo espiritual, ela é aquela força que testa a coragem, que exige, né, total entrega do adepto, certo? Então, o que torna Inanna Ishtar, né, tão fascinante é a sua multiplicidade. Ela é uma deusa do amor, da fertilidade, senhora da guerra e da destruição, protetora de reis, mas os destrói quando desafiam sua vontade. É a rainha dos céus, mas não teme descer ao submundo, né? Cada uma dessas faces dessa poderosa máscara deífica é uma expressão do mesmo núcleo, certo? A chama venusiana que ilumina e consome. Para nós luciferianos, né, esse trabalho com Ishtar, né, é um convite à experimentação espiritual, tá? Você pode estar invocando Inanna para buscar sabedoria, fertilidade, pode buscar Inanna na figura de rainha flamejante para despertar o poder da guerra interior, tá? Pode invocar a ideia da descida do submundo, né, para você mergulhar no próprio inconsciente. Pode chamá-la para destruição, para amor. Então, Inanna e Ishtar, elas não são deusas passivas ou distantes. Elas são, né, arquétipos que representam transformação. As suas histórias ensinam que o poder é conquistado pela ousadia, que a morte é passagem para a renovação e que o amor e a guerra são duas faces inseparáveis da existência. Para nós luciferianos, né, isso é o perfeito equilíbrio. Compreender que a estrela da manhã é ao mesmo tempo guia e desafio, que ela mostra um caminho de rebeldia que exige coragem para atravessá-lo. Ela é rainha dos céus e da terra, mas também senhora da morte, certo? A gente vê, né, um contexto muito grande, dois polos, né, opostos que se completam, ou seja, o equilíbrio, tá? Bom, os símbolos relacionados a Ishtar e Inanna não eram só ornamentos, tá? Mas expressões tangíveis do poder da rainha dos céus. Nós temos a estrela de 8 pontas, o emblema mais característico de Ishtar, certo? Que representa Vênus como estrela da manhã e estrela da tarde. Era gravada em selos cilíndricos, estátuas, estandartes, né? É a estrela que simbolizava a soberania universal, tá, pessoal? As 8 direções representavam o domínio da deusa, né, no cosmo inteiro: norte, sul, leste, oeste, e as diagonais como eixos de poder, certo? Nós podemos ver cada ponta, né, como um aspecto da deusa: amor, guerra, fertilidade, destruição, soberania, magia, morte, renascimento, tá? Nós temos que entender isso, né, e colocar isso em nossas ritualísticas, tá? Não é só colocar por colocar o símbolo, certo, pessoal? É bom a gente entender também. Outro símbolo, né, associado a ela são os leões, animais sagrados, né? Leões, o instinto de destruição, de lealdade, tá? Eles apareciam em esculturas, em relevos, né? Geralmente ela aparecia também montada ou acompanhada por leões, tá? Manifestam a sua fúria.
tá? O leão também representa o poder solar, a força indomável, da guerra, da realeza, certo? Destacar, né, em ritos com ela, colocar o leão com esse simbolismo. Então, os rituais, né, dedicados a Inanna, a Ishtar, variam, né, conforme a época e a região, mas a gente consegue dividir aí em 3 grandes tipos de rituais que podem estar sendo feitos. Ritos de fertilidade, né, celebrações ligadas à fertilidade, não só no sentido de pessoas, né, uma com a outra, mas no sentido de prosperidade também, tá? Fertilidade é uma fertilidade agrícola, ou seja, riqueza para aqueles povos. Ritos de guerra, né, ritos para destruição, para batalha, bem característicos dessa deusa guerreira tão poderosa, e ritos de amor, tá? Ritos para atrair a pessoa amada, são muito eficazes, têm esse poder. Aqui trazer para vocês, tá, pessoal, o sigilo de Ishtar, certo? O sigilo dela, né, que se encontra no livro do autor Michael W. Ford, tá? Eu vou deixar também aqui a imagem do livro, certo, pessoal? E deixar aqui para vocês também, tá, um feitiço, né, que aparece no mesmo livro, certo? Do autor Michael W. Ford. É um feitiço para inspirar o desejo, um feitiço para inspirar o amor de outra pessoa, tá? Vou colocar aqui para vocês. Falemos da deusa Ishtar Inanna, que ela seja louvada, graciosa Senhora, a maior dos deuses Igni, deusa que inspira reverência, olha favoravelmente para mim. Ishtar é alegre, vestida em encantos, Ishtar é adornada com fascínio, atratividade, charme sedutor. Seus lábios são doçura, vitalidade e paixão. Ishtar, encantadora dos feitiços do amor, traz para meus braços aquele que desejo. Ofereço libações e incenso a ti, Inanna. Meu destino com esse amante escolhido será escrito por ti, a mais elevada entre os deuses. Ishtar, Inanna, assim será. Então, pessoal, esse foi, né, um feitiço trazido pelo Ford, tá, nesse livro que eu mostrei para vocês. Se você gostou, tá, desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Assim você ajuda o meu trabalho e ajuda o luciferianismo a crescer aqui no Brasil.